Canal Caixa Preta Teologia, segunda temporada, vencemos mais um ano, hein? Glória a Jesus. Hoje eu quero falar sobre o Salmo 80, versículo 12, a história do javali. O texto é impressionante. Por que quebraste então as tuas cercas, uma cerca quebrada, de modo que todos que passam por ela vindimam? O javali da selva devasta e as feras do campo a devoram. Você imagina alguém que trabalha meses, talvez até ano, uma lavoura, aquela labuta, dia a dia, aquele sol quente, e de repente, numa noite só, um javali entra e consegue destruir toda uma plantação. Já não vai ter mais colheita. Meu Deus! Você já pensou que situação? É isso que o texto está dizendo. Para quem não sabe, o Asaf, ele escreveu 12 salmos, ele é considerado o segundo maior salmista da Bíblia. E eu quero falar hoje sobre uma história interessante. Um povo que perde a colheita por bobagem, faz o trabalho, sofre, aguenta a prova, o sol, o dia a dia, mas não consegue ter o que nós chamaríamos daquela colheita, a recompensa. Meu Deus, a continuação do versículo que explica, é o versículo 14, Salmo 80, 14, assim: ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê, visita essa vide. O que Asaf está dizendo? Senhor, essa vide está com a cerca quebrada. Vide, lembra-se de videira, a história da uva, da história da vinha. O que nós temos aqui? Nós temos uma história interessante. Por incrível que pareça, Paulo vai explicar lá em Coríntios, capítulo 3, versículo 9, dizendo: porquanto nós somos colaboradores de Deus e vós sois a lavoura de Deus. Então tem a ver com a igreja essa lavoura. Então, essa história do javali tem a ver com a igreja, tem a ver com a lavoura, sombras e tipos da igreja, louvado seja Deus. Então o que nós temos aqui? Primeiro erro da história: quando é vide, quando é vinha, não pode ser cerca, tem que ser um muro. Isso é tão interessante, ou seja, Asaf está dizendo para o povo de Israel: olha, era para vocês terem um muro e vocês colocaram uma cerca. Por incrível que pareça, eu tenho um texto aqui, o próprio Jesus falando sobre a história naquela época das lavouras. Se fosse, por exemplo, o trigo, eles tinham que cercar e ainda colocar um vigilante, botar um atalaia, botar um sentinela em cima de uma torre. Eles não colocaram. Olha que interessante, a Bíblia diz o seguinte: na história do joio, se fosse uma lavoura de trigo, melhor dizendo, o que eles tinham que fazer? Tinha que cercar e colocar uma espécie de uma torre e colocar lá em cima um sentinela, um atalaia, um vigilante. E aí a Bíblia diz que quando os homens dormiram, o inimigo semeou o joio. Se os homens estivessem acordados, não teria o joio, teria só o trigo. Na história da vinha, era diferente, era um muro. Asaf está dizendo: vocês estão com problema, vocês não levantaram um muro, vocês levantaram uma cerca. E aí, Cantar de Salomão, capítulo 2, versículo 15, apanhai-me as raposas e raposinha. O muro não podia ter brecha, não podia ter buraquinho, porque um buraco pequeno no muro, uma raposinha entra, ela vai direto na flor, ela come a flor, da flor que sai o fruto, ou seja, não tem mais fruto, não tem colheita. Tem muita gente que a raposinha está comendo as flores e automaticamente não vai ter fruto. Tem muita gente deixando brecha no muro. Nessa hora nós temos uma mensagem do céu: tapa a brecha. A brecha é pequena, irmão Abílio. Pois é, a raposinha vai lá e cava e ela consegue abrir um buraco maior para entrar a raposa maior. Asaf está dizendo: olha, está sem muro, a raposa já está entrando, a raposinha, a raposona, não tem atalaia, não tem os sentinelas, colocaram uma cerca no lugar do muro e ainda a cerca está quebrada. E agora o javali pode entrar, já não é só uma raposa, agora é um javali inteiro. E aí nessa hora eu quero fazer uma conclusão. 5 erros da vide que Asaf declarou: sem muro, entra a raposa e a raposinha, não tem atalaia, colocou a cerca no lugar do muro e o javali vai devorar tudo. Tem muita gente que faz o certo, mas não tem proteção. A sua vida espiritual é uma cerca, era para ser um muro. Essa cerca era para ser um muro sem brecha, agora é uma cerca cheia de brecha, brecha em todos os lados. A cerca pressupõe uma madeira, uma brecha, uma madeira, uma brecha. Não era para ter nenhum buraquinho, agora tem brechas e mais brechas. Meu Deus, entra a raposa, entra a raposinha, entra o javali. Meu Deus, que Deus nos ajude de termos brecha na nossa vida espiritual, para que possamos ter uma colheita, que possamos fazer do jeito de Deus, muros e antimuros. Isaías 26, Deus pôs salvação por muros e antimuros.
Antigamente era um muro pelo lado de dentro, um muro pelo lado de fora. Tem muita gente que não tapa as brechas pelo lado de dentro e nem de fora. Meu Deus, pode perder, com base em Isaías 26:2, pode perder até a salvação. O javali. Que Deus nos abençoe e que possamos entender o segredo dessa mensagem. Caixa Preta, segunda temporada. Glória a Deus!